Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, seu professor de matemática do curso Sou Marinheiro. E hoje eu vou trazer aqui uma aula para vocês, que é uma aula de produto cartesiano. Na aula anterior nós vimos o que é um plano cartesiano, vimos também o que era um par ordenado. E agora nós vamos já entrar na parte de relações, de produto cartesiano em si, que cai no seu edital do concurso de aprendiz. Vamos que vamos? Vamos para a aula então. Então, galera, o que nós vamos aprender nessa aula aí? Ó? Aula 12, aula de produto cartesiano. Nós vamos aprender o que é o produto cartesiano propriamente dito. Vou passar para vocês uma noção intuitiva de relação e vou conceituar uma relação de fato. Beleza, gente? Vamos para o primeiro tópico, então. Galera, então, produto cartesiano. Primeira coisa, quando a gente fala de produto, o que a gente lembra? Eu, professor Érico, me lembro disso aqui. Um produto é qualquer multiplicação. Exemplo aqui, ó, 15 vezes 3, 45. Isso é um produto. É um produto de quê? De 15 vezes 3. Produto cartesiano, então, ele vai envolver algum produto de alguma coisa que, como a gente já viu que plano cartesiano a gente representa pares ordenados, que vai me resultar aí em pares ordenados, beleza? Vamos ver o que é essa coisa, então. Para estudar produto cartesiano, nós temos que imaginar aqui dois conjuntos. Vamos colocar aqui o conjunto A, com os elementos dentro desse conjunto, elemento 0 e elemento 1. Esse é o conjunto A. E vamos colocar aqui um conjunto B, sendo que esse conjunto B tem o 0, o 1, o 2 e o 3, tá? De elementos dentro dele. E nós vamos construir uma relação entre eles, tal que nós vamos construir um conjunto numérico com esses pares ordenados oriundos desses dois conjuntos aí, tal que o x vai pertencer ao conjunto A, o x vai pertencer ao conjunto A e o y vai pertencer ao conjunto B. Veja bem, vou repetir para vocês entenderem. Nós vamos construir um conjunto C, tá? Conjunto C, que vai ser formado pelos pares ordenados x e y, tal que, vamos escrever da maneira matemática agora, pessoal, ó, tal que x pertence a A e y pertence a B. Beleza, gente? Entendido? Se você não entendeu esse modo de escrita aqui que eu escrevi agora, volta para minha aula lá que eu explico. Se não me engano, é a aula 3, de número 3. Tá, galera? Vamos continuar. Então, se nós formos montar esse conjunto numérico no qual o primeiro elemento do par ordenado aí, dos pares ordenados, pertence ao conjunto A e o segundo ao conjunto B, nós teríamos que fazer a combinação desses elementos. De que maneira? Ó, primeiro elemento desse conjunto C, então, vou desenhar aqui de vermelho, de azul, desculpa. O primeiro elemento seria, por exemplo, o par 0, 0. Beleza? Por quê? Porque o primeiro 0 ele pertence ao conjunto A e o segundo 0 pertence ao conjunto B. Estão acompanhando, gente? Qualquer coisa me fala aí no plantão tira dúvidas, tá? Segundo elemento. Elemento 0, 1. Por quê? Porque o 0 pertence ao conjunto A, que é o x, e o 1 pertence ao conjunto B, que é o y, tá? Estão entendendo, gente? A gente vai preencher esse conjunto numérico todinho, sendo que o primeiro elemento lá, que é o do par ordenado, que é o x, pertence ao conjunto A. O segundo ao conjunto B. Vamos terminar de preencher aqui, então. Se eu prosseguir com esse raciocínio, nosso próximo elemento é 0 e 2. Vamos lá. 0 e 2. Próximo, 0 e 3. Beleza? Varremos todo o conjunto B com o primeiro elemento do conjunto A. Ok? Terminou aí? Não. Vamos desenhar aqui embaixo, aqui, ó. Próximo elemento. Deixa eu voltar aqui que esse parênteses não ficou legal. Próximo elemento aqui, ó. 1 e 0. Vamos fazer de vermelho aqui, ó. Para a gente não confundir as linhazinhas, ó. 1 e 0. 1 e 0, beleza? Vermelho aqui. Próximo elemento, 1 e 1. Próximo elemento, 1 e 2. E o último seria 1 e 3. Tá? E a gente fecha aqui o parênteses, fecha as chaves. Esse seria, então, o nosso conjunto C, tá?
formado pela relação entre o conjunto A e B, tal que o conjunto A, desculpa, o par XY vai respeitar essa regra aqui, o X pertence a A e o Y pertence a B. Beleza, gente? Galera, essa relação aí, ela não é uma relação avulsa, ela não é uma relação que eu fiz de maneira à toa. Essa relação que nós fizemos é o produto cartesiano, tá, galera? Então, o elemento C, o conjunto C, na verdade, ele vai ser o produto do conjunto A com o conjunto B. Olha que legal. Então, esse produto aqui é o produto cartesiano. Beleza? Produto cartesiano. Alguém poderia perguntar, gente, o seguinte: professor, por que isso tem o nome de produto? Vejam bem vocês. Temos uma propriedade de produto aí nessa operação. Que propriedade é essa? Vamos lá, Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto A? Vou anotar aqui, no conjunto A eu tenho 2 elementos. Quantos elementos eu tenho no conjunto B? 4 elementos, certo? Se eu multiplicar 2 vezes 4, quanto que isso dá? Dá um total de 8 elementos. Contem aqui comigo, vamos contar aqui, quantos elementos tem no conjunto C, que é o conjunto do produto, que é o produto cartesiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, então é por isso que é chamado de produto cartesiano? Afirmativo. Nós chamamos de produto cartesiano porque a gente vai tá multiplicando 2 conjuntos numéricos que vão ter regra aí para formar o par ordenado, e essa multiplicação é como se a gente estivesse multiplicando o número de elementos de um pelo número de elementos de outro. Ou seja, o resultado do conjunto que vai ser formado vai ser a quantidade de conjuntos que tem dentro dele vai ser os elementos do primeiro conjunto vezes os elementos do segundo conjunto, beleza? Então, está aí explicado o que é o produto cartesiano. A definição matemática exata é essa aqui, Isso aqui é o produto cartesiano, beleza, gente? Vamos colocar aqui, então, que C é igual a A vezes B. Beleza? Matamos um tópico. Vamos agora para o próximo tópico. Galera, observações sobre o produto cartesiano é o nosso próximo tópico. Vamos lá. A gente viu que o conjunto que vai ser formado aqui, do A vezes B, ele vai ser, o número de elementos dele é a multiplicação dos elementos do primeiro conjunto, que seria o A, vezes os elementos do segundo conjunto. Então, a primeira observação que nós temos que fazer é que, primeira observação aqui, vamos lá. Deixa eu fazer de preto. Primeira observação. Se, por exemplo, o conjunto A for igual a vazio ou o conjunto B for igual a vazio, então o produto cartesiano, em qualquer uma dessas duas situações, também vai ser vazio. Beleza? É como se fosse o zero do nosso produto cartesiano. Lembra que eu falei lá nas primeiras aulas que o conjunto vazio ele só ia fazer sentido a partir de algumas operações matemáticas? Estão vendo aí? O produto cartesiano é uma delas. Beleza? Vamos continuar então. Segunda observação. Essa observação é muito importante, gente. Tem gente que resolve questão de concurso só por saber essa segunda observação aqui. Vamos lá. Que é o que eu já falei para vocês. O número de elementos de A vezes B, ou seja, o número de elementos, vamos colocar assim, o número de elementos de A vezes B, ou seja, do produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B, ele vai ser igual ao número de elementos do A vezes o número, fazer aqui embaixo aqui, o número de elementos do B. Ok? Que é o que eu estou falando anteriormente, estou mencionando anteriormente. Por esse diagrama esquemático aqui, que eu fiz aqui e exemplifiquei aqui embaixo, por esse diagrama esquemático aqui dos conjuntos e por essa multiplicação e analogia que eu fiz embaixo, dá para a gente perceber que essa regrinha aqui é verdadeira, tá? Como que eu escrevo isso matematicamente, professor? Você escreve assim, o número de elementos de A vezes B, n parênteses A vezes B, esse n é como se fosse uma função que conta o número de elementos, tá? É igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos, deixa eu colocar esse vezes aqui por pauzinho também, vezes o número de elementos de B. Lembrando que esse n de A, n de B, n de A vezes B é como se fosse uma função
que me retorna ali de dentro ali o número de elementos do conjunto, ok? Beleza? Vamos lá. Próxima observação. Galera, a próxima observação é essa observação 3 aí, ó. Ó, leiam com calma, tá, gente? Olha o que está escrito. De maneira geral, A vezes B, o conjunto A vezes o conjunto B, o produto cartesiano dos dois, é diferente de B vezes A. Vamos fazer um diagrama aqui, vamos estudar isso daí. Ó. Por que é diferente? Ó, vamos lá, um conjunto A, ó, formado pelos elementos A e B, e um conjunto B, formado pelos elementos C e D. Tá? Vamos fazer o produto dos dois aqui. Então, A vezes B. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Sendo que esse conjunto aí tem 4 elementos só. Vai ficar como? AC, que é esse cara vezes esse cara. AD, que é esse cara vezes esse. AC, AD. Beleza? E BC, BC e BD. Ok? BD. Esse é o meu conjunto A vezes B. Agora eu vou fazer em azul aqui o B vezes o A, beleza? Vou desenhar um novo diagrama, vamos lá, B é o mesmo conjunto B, tá? Mas a gente vai fazer a operação contrária, B vezes A. B vezes A, aqui, ó. O B é o C e o D, e o A é o A e o B, aqui dentro aqui, tá? Então vamos lá, como é que ficaria B vezes A? Nessa situação aí, B vezes A vai ficar igual, ó. Primeiro elemento desse conjunto aí vai ser o CA. Segundo elemento, o CB. Terceiro elemento, DA. Quarto elemento, DB. D vezes B. Beleza? D vezes B. Galera, esses dois conjuntos aí são iguais? Poxa, professor, eles parecem iguais, ó, porque aqui eu tenho A e C, aqui eu tenho C e A. Aqui eu tenho A e D, aqui eu tenho C e B. Aqui eu tenho B e C, aqui eu tenho... Desculpa, deixa eu voltar aqui, falei errado, vamos comparar de novo. Aqui eu tenho A e C, aqui eu tenho C e A. Aqui eu tenho A e D, aqui eu tenho D e A. Aqui eu tenho B e C, aqui eu tenho C e B. Aqui eu tenho B e D, aqui eu tenho D e B. Galera, parece a mesma coisa, mas a gente tem que lembrar que a gente não está falando só de conjuntos mais. São pares ordenados que estão ali dentro, tá? Não são números, não são mais letras que estão ali dentro, não são elementos únicos. São elementos que envolvem um par de coisas. E a gente sabe, para você que assistiu minha aula aí de par ordenado, a gente sabe que um par ordenado dentro de um gráfico, vamos fazer aqui um plano cartesiano rapidamente, ó, gente, para vocês entenderem por que esses pares ordenados são diferentes, ó. Exemplo. Aqui o plano cartesiano, yx, tá? E vamos supor que aqui está o número 1, aqui está o número 2, aqui está o número 1, aqui está o número 2, no eixo x e no eixo y. 1, 2, 1, 2. Nesse plano cartesiano aqui, vou dar um zoom para vocês verem, vamos identificar aqui o elemento 1, 2, o par ordenado 1, 2, ou seja, comparando com x e y, 1 em x, 2 em y. 1 em x está aqui, ó. Vou circular aqui para vocês, ó. 2 em y está aqui. Então, nós vamos promover o encontro desses dois pontos, ó. Promovendo o encontro, então, aqui está o meu ponto 1 e 2. Beleza, galera? Esse é o ponto 1 e 2, o par ordenado 1 e 2, representado no plano cartesiano. Agora, vamos identificar o ponto 2 e 1, o ponto denominado pelo par ordenado 2 e 1. Vamos lá. Novamente. 2 dessa vez em x, 1 em y. 2 em x está aqui, 1 em y está aqui. Vamos traçar, então, o encontro dos pontos pelas retas paralelas. Ó. Aqui está o par ordenado 2 e 1. Vejam vocês que esses pares ordenados, ao invés apesar de terem os mesmos elementos, eles estão trocados. E essa troca, pura e simplesmente, promoveu uma troca geométrica de lugar. Eles não estão no mesmo lugar geométrico, eles estão em lugares diferentes. Ou seja, esse elemento aqui, C e A, ele é completamente diferente desse elemento A e C. Esse elemento C e B, ele é completamente diferente desse elemento B e C. E assim sucessivamente, tá, galera? Então, são conjuntos diferentes. Então, de maneira geral, por quê? Porque vai haver um caso, que eu consigo pensar pelo menos, que o produto vai ser igual. Vamos lá. Ó, de maneira geral, então, é diferente.
Professor, existe alguma multiplicação de produto cartesiano que vai fazer a resposta ser igual? Sim, existe. Quando a gente pega um conjunto, por exemplo, o conjunto B, e multiplica por ele mesmo, tá? Se a gente pegar o conjunto B e multiplicar por ele mesmo, a resposta de B vezes B é óbvio que é igual à alternância de B vezes B. Se a gente alternar, dá no mesmo, tá? Então, quando o conjunto é igual, não há diferença nessa resposta, beleza? Vamos prosseguir. Galera, próximo tópico agora é esse aqui, ó, noção intuitiva de relação. Vamos lá. O que é uma relação, gente? Relação, no edital do aprendiz está escrito lá, relação binária. Relação binária é entre duas coisas, tá? Então, aqui como exemplo, para a gente tentar entender, começar a entender o que é uma relação, eu coloquei, por exemplo, a receita e a despesa de uma microempresa, podemos dizer assim, ao longo do ano. Aqui os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E essa empresa, ela vai ter aí o seu faturamento, tá? O seu faturamento aí dado em azul, aqui em cima. Por exemplo, em janeiro ela faturou 5 mil, em fevereiro 5.500, em março 4.900, em abril 4.200, em maio 6 mil. Só que para essa empresa se manter de porta aberta, ela tem que ter uma despesa coerente com essa receita, ou seja, ela não pode gastar além daquilo que ela ganha. Vão haver meses que ela vai gastar um pouco a mais do que ela ganha, mas desde que ela faça caixa para cobrir esses meses, ela vai conseguir sobreviver. Então vejam que há uma relação daquilo que eu ganho para aquilo que eu gasto. Sempre tem que estar abaixo. Por quê? Porque em meses que eu gastar aquilo acima que eu ganho, ou aquele mês que eu não vender aquilo que foi esperado, aquilo que sobrar eu consigo cobrir com o dinheiro que eu guardei. Então há uma relação óbvia aqui entre aquilo que a gente ganha, entre aquilo que a empresa ganha e aquilo que a empresa gasta. Em janeiro, por exemplo, ela gastou só 4.500, deixa eu pegar outra cor aqui para marcar, 4.500, em fevereiro gastou 4.500 de novo, em março só 4.000, em abril ela passou um pouquinho da receita, ó, gastou 4.300, e em cima ela recebeu de receita 4.200, tá? Em maio, 4.980, ok? Então vejam que há uma relação, e essa relação, se a gente quiser traçar num gráfico, escrever num gráfico essa relação, nós podemos perfeitamente escrever num gráfico os pontos dessa relação. Vamos lá, a gente, por exemplo, teria o primeiro ponto aí em janeiro, vamos colocar aqui os meses, ó, janeiro, fevereiro, na verdade por mês não dá, né? Falei errado aqui, vamos colocar XY aqui, peço desculpas aí, vamos lá. Então aqui a gente ia fazer a receita versus despesa. Por exemplo, o primeiro ponto desse gráfico seria aqui no 5.000, vamos dizer que o 5.000 está aqui, e aqui está o 4.500, beleza? 4.500, vamos promover o encontro aqui, o primeiro ponto desse gráfico seria esse, primeiro par ordenado, que é o primeiro mês, que aqui eu coloco janeiro, ó, aqui é janeiro, tá vendo aí? Ó? No segundo mês eu rendi um pouco a mais, eu rendi 5.500, então vamos colocar os 5.500 aqui, ó. 5.500, e eu gastei os mesmos 4.500, opa, então o ponto só está em cima do outro, ó, fevereiro, ok? Se eu prosseguir dessa forma aí, eu vou conseguir traçar esse gráfico todinho ao longo do ano. Então vejam o que é uma relação. São números que vão se relacionar baseados em alguma lei. No nosso caso em questão, isso aqui seria mais ou menos a lei do capitalismo da sobrevivência. Por quê? Porque eu tenho que, o empresário, para manter sua porta aberta, ele tem que ter uma receita maior que a sua despesa. O normal é esse. Se ele tem a despesa maior que a receita, a empresa fecha, beleza? Então essa é a noção intuitiva de relação que eu quero dar para vocês. Agora nós vamos ver a relação de conjuntos numéricos. Acompanha aí. Galera, vamos continuar então, vamos conceituar o que é relação. Prestem bem atenção que tem uma coisa sutil aqui que vocês têm que entender para a prova de aprendiz de vocês, ok? Vamos lá, ó. Vejam bem, dados dois conjuntos aí, A e B, sendo A 1, 2 e 3, B 2, 3, 4, 5. Primeira coisa que eu vou fazer para anotar, eu vou fazer o produto cartesiano desses dois. Vamos lá, me acompanha aí, ó. Então eu vou deixar até aqui no canto aqui, eu vou tirar um zoom aqui e vamos fazer um produto cartesiano dos dois. A vezes B, vamos fazer aqui do lado aqui, vai ser igual a, ó, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5,
Lembrando que se o A tem 3 e o B tem 4, então 3 vezes 4, 12, esse nosso produto cartesiano vai ter 12 elementos. Então vou colocar 4 linhas aí, 3 linhas de 4. Próxima linha, ó, 2 e 2, 2 e 2, vírgula, 2 e 3, vírgula, 2 e 4, vírgula, 2 e 5. Próxima linha, 3 e 2, vírgula, 3 e 3, vírgula, 3 e 4, vírgula, 3 e 5. Esse seria, então, o nosso produto cartesiano A vezes B. Professor, por que você fez isso? Calma, que vocês vão entender. Vamos lá. Nós vamos pegar aqui para definir o que é uma relação, o que vem a ser uma relação, para conceituar uma relação, eu vou definir aqui uma relação entre A e B, beleza? E essa relação que eu vou definir aqui vai ser, vou chamar de relação R1, e eu vou definir ela da seguinte forma. R1, ele vai ser o conjunto dos pares x e y, ok? Tais que, vou colocar tal que, tá? Tal que é a barrinha, as famosas barrinhas, tal que y é igual a x mais 1. Aí, galera, nesse exercício aqui eu não vou colocar que x pertence a A e y pertence a B, porque isso vai se subentender. O primeiro conjunto sempre vai ser x e o segundo conjunto sempre vai ser o meu y, tá? Então, vamos lá. Vamos ver quais elementos de A e de B vão satisfazer essa função aqui, ó, essa função y é igual a x mais 1. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que substituir os valores de B, que, por exemplo, vou substituir o valor de número 2. Y, então, é igual a 2, ok? Qual o número que eu tenho que substituir aqui e somar mais um do outro conjunto, do conjunto A, aqui, ó. Qual o número que eu tenho que substituir aqui do conjunto A para jogar aqui, que vai dar 2? Esse número é o número 1. E o conjunto A tem o número 1 dentro dele? Sim, o conjunto A tem o número 1. Então, se eu pegar aqui, ó, vou escrever de vermelho, tá? Esse número 1 e colocar aqui, ele vai satisfazer essa igualdade. Então, o primeiro par dessa relação R1, vou desenhar aqui embaixo, vou desenhar aqui na frente. Ó, o primeiro par da relação R1 vai ser, abre chaves, o par 1 em A e 2 em B. Ou seja, 1 em X, 2 em Y, tá? 1 em A, 2 em B. Entenderam? Vou apagar aqui para aproveitar espaço. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou apagar para aproveitar espaço. E vou fazer o próximo número da relação, que é o 3. 3. Se eu substituir esse 3 aqui no lugar do y aqui embaixo, aqui, ó, qual o número que eu tenho que somar com o número 1 do outro elemento A para dar 3? Esse número é o 2. Tá? Vamos colocar o 2 aqui então de vermelho. Ó. 2 mais 1, 3. Então, o nosso próximo par vai ser 3 em x e 2... volta. 2 em x... 2 em x e 3 em y, beleza? Esse é o nosso segundo par ordenado. Próximo par ordenado, e se não me engano esse vai ser o último, porque o próximo não vai satisfazer, vocês vão entender, ó. Próximo par ordenado aqui vai ser o número 4 que vai ditar. Se eu substituir o 4 aqui, vai ficar 4 igual a x mais 1. Vamos colocar 1. Quem eu tenho que colocar aqui no lugar do x para dar 4? Tem que ser o número 3. E o A tem o número 3, beleza? Então vamos colocar o número 3 aqui de vermelho, então. 3 mais 1, 4. Nosso próximo número aqui, nosso próximo par ordenado do conjunto vai ser 3 em x e 4 em y. Ok? Vamos testar agora para o número 5. O número 5, ó, vamos comigo aqui, deixa eu apagar aqui para a gente não se confundir. O número 5, será que tem alguém que satisfaz essa igualdade aí para o número 5? Dentro do conjunto A? Vamos lá, ó, vamos substituir o 5 aqui então. 5 é igual a x mais 1. Qual o número que eu tenho que substituir aqui que somar com 1 vai dar 5? É o número 4. Beleza, 4 mais 1, 5. Só que repara, eu tenho o número 4 aqui no conjunto A? Não tenho, ou seja, eu não tenho nenhum elemento dentro de A que satisfaça a condição que a relação me impôs. Tá? Que condição foi essa? Lembrando, é essa condição aqui. Ó. Beleza? Então, para os conjuntos A e B, eu vou colocar assim, ó, para os conjuntos A e B, e observando essa relação, tá? Nós vamos ter que respeitando essa relação, aí o nosso conjunto é formado por esses pares ordenados aí, ok? A relação R1
dada por essa equação aí, vai me dar esses pares ordenados. Beleza, gente? Já expliquei, então, que é um exemplo de relação, mas não expliquei por que isso é uma relação. Vou explicar daqui a pouquinho. Calma, que eu vou dar outro exemplo agora. Vamos lá, galera. Próxima relação que eu vou dar de exemplo para vocês é essa daí, ó. É a relação seguinte, ó. R2, relação 2, vai ser igual par x e y, tal que x é menor que y. Vamos fazer aqui com calma, ó. E lembrando que nós vamos pegar os dois conjuntos que a gente tem aqui em cima, A e B, para fazer essa relação aí. Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Dentro de A e de B, a gente sabe que o A vai compor o x e o B vai compor o y. Ah, professor, mas isso não está escrito. Mas isso está subentendido, ok? Decorem isso daí para a prova. O primeiro conjunto sempre vai ser x, o segundo sempre vai ser y. Se ele não disser o contrário, beleza? Vamos lá, vamos tirar o zoom aqui e vamos fazer junto aqui, ó. Vamos lá, primeiro par ordenado que vai respeitar essa regra, vai ser o par 1 e 2. Por quê? Porque 1 é menor que 2. Pura e simplesmente, ou seja, x é menor que y nesse par, beleza? Professor, é só isso? Sim, gente, é só isso. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, o primeiro par ordenado, 1 e 2. Se você entendeu essa mecânica, você já vai sair escrevendo. Qual que é o próximo par? 1 e 3. Tá? Próximo par, 1 e 4. Próximo par, 1 e 5. E assim sucessivamente. Beleza? Próximo par, 2 e 3. 2 e 2 não é par, gente. Por quê? Porque 2 e 2 é igual. O x ele tem que ser menor. Beleza? Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Que a gente fez a primeira linha, certo? Vamos fazer agora a segunda linha. Opa, volta, que eu não queria apagar em torno do conjunto. Volta aí. Aí, vamos lá. Segunda linha, ó. 2 com 2, ele não vai formar par ordenado. Por quê? Porque 2 é igual a 2. 2 não é menor que 2. E a condição que foi imposta pela relação 2 é a seguinte, ó. Vamos lá, ó. O x tem que ser menor que o y. Olha aqui em amarelo aqui, ó. X tem que ser menor que y, ok? Aqui, ó. X tem que ser menor que y. X não pode ser igual. Então, 2 e 2 não é relação. A próxima relação que nós temos, próximo par ordenado que vai respeitar essa relação é 2 e 3. Vamos fazer de preto aqui, ó. 2 e 3. Próximo par, 3 e 4. 3 e 4, porque 3 é menor que 4. Próximo par, 3 e 5. Opa, desculpa, peraí, gente, peraí. Volta. Volta, eu já pulei do 2 para o 3. Na verdade, vamos lá, apaga aqui. 3 e 4, 3 e 5 são pares também, mas eu não queria fazer eles agora. Vamos lá, o próximo par, então, 2 e 4. Agora sim, vamos fazer de preto, ó. 2 e 4. O próximo, 2 e 5. Beleza? 2 e 5 também é par. O próximo, 3 e 4. Lembrando que 3 não pode ir com 3 porque é igual. E o último, 3 e 5. 3 com 5. 3 com 5. Beleza? Vamos, então, à grande observação. Desculpa, vocês não estavam vendo, mas eu estava escrevendo. Então, esse seria o nosso conjunto determinado pela relação R2. Beleza, gente? Temos a relação R1 em cima, a relação R2 embaixo. Vamos agora para o pulo do gato, descobrir por que R1 e R2 são relações do conjunto A para o conjunto B, beleza? Galera, é o seguinte, o pulo do gato, ele é esse aqui, a gente tem que olhar para o produto cartesiano de A e de B, lembra que eu tinha feito isso no começo? Olha aí, ó, quantos elementos nós temos no produto cartesiano de A e de B? Nós temos 12 elementos. 3 vezes 4, 12. 12 elementos aí, 12 pares ordenados, ok? Nas duas relações que a gente obteve aqui, nós temos menos que 12. Isso já é um indício que R1 e R2 são relações entre A e B. Qual que é o conceito de relação? Para R1 e R2 serem relação, vou escrever isso já, para R1 e R2 serem relação, eles têm que ser subconjuntos do produto cartesiano AB. Professor, eu não entendi isso. Se você não entendeu isso, volta na minha aula de subconjuntos que você vai entender, mas eu vou explicar aqui de novo. Presta atenção. O que é um subconjunto? Ó, um subconjunto, ele é um conjunto aqui, tem um conjunto grande. Um subconjunto é um conjunto menorzinho que está lá dentro, beleza? Aqui nós vamos ter vários elementos, ok? Todos esses elementos que estão aí estão dentro do conjunto maior, que é esse grande aqui, mas alguns estão num conjuntinho menor, beleza? Professor, me dá um exemplo disso aí.
Um exemplo disso aí é o conjunto de carro de uma cidade. O conjunto de carros de uma cidade é um conjunto, ok? Mas e o conjunto de carros de um país no qual pertence essa cidade? Essa cidade, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Ela tem vários carros, ok. Mas e o conjunto de carros do Brasil? Será que o conjunto de carros do Rio de Janeiro não está dentro do conjunto de carros do Brasil? Tá. Então, o conjunto de carros do Rio de Janeiro é um subconjunto do conjunto de carros do Brasil, beleza? Vamos ver aqui, então, se R1 e R2 são subconjuntos do produto cartesiano AB. Vamos lá, ó, R1. Vamos focar em R1 aqui, ó. R1, o primeiro elemento de R1 é esse aqui, ó, 1 e 2, ok? Nós temos 1 e 2 em A vezes B, temos, ó, 1 e 2, ok? Vamos lá. Para o segundo elemento de R1, da relação 2 e 3, temos 2 e 3 aqui? Temos, 2 e 3 está aqui. O terceiro elemento aqui da relação R1, 3 e 4. 3 e 4 nós temos aqui no produto cartesiano? Temos 3 e 4. Olha aí o 3 e 4 aí, ó. Beleza. Então, a gente pode escrever que a relação R1 está contida no produto cartesiano AB. Ou seja, R1 é uma relação do conjunto A com o conjunto B. Beleza? É só essa regra aqui que a relação tem que respeitar para ser uma relação de A em B. Vamos lá, vamos analisar a relação 2. Ó, a relação 2 nós temos. Vamos pegar aqui um pincel mais claro aqui, que eu não gosto de usar o vermelho. Vamos lá, ó. Nós temos os elementos 1 e 2. 1 e 2 está aqui também, ó. Ó que maravilha. Nós temos o elemento 1 e 3. 1 e 3 também está aqui, ó. 1 e 3 aí, ó. Ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem, me acompanhar. 1 e 3 está aqui. Ó. Nós temos o elemento 1 e 4. 1 e 4 também está aqui. Temos 1 e 5. 1 e 5 também está aqui no produto cartesiano. Temos 2 e 3. 2 e 3 está aqui, ó. Temos 2 e 4. 2 e 4 também está aqui. Temos 2 e 5. 2 e 5 também está aí. Desculpa, 2 e 5. 2 e 5. 2 e 5. 2 e 5 está aqui em cima. Está em cima. Temos 3 e 4. 3 e 4 está onde? Está onde? Está aqui. Temos também, por final, 3 e 5. 3 e 5 também está aqui. Galera, então a gente acabou de provar que o R2, a relação 2, está contida no A versus B. Professor, me explica por que você está fazendo isso. Por que você está provando que a relação 2 e a relação 1 estão contidas no produto cartesiano? Na verdade, gente, eu estou provando aqui que R1 e R2 são relações do conjunto A com o conjunto B, ok? Eu estou provando que eles são relações. Isso é que prova que a regra que nós adotamos aqui, ó, no primeiro caso foi essa regra aqui, e no segundo caso foi essa regra aqui. O que prova se essas regras vão se tornar relações? O que prova é a contenção desses subconjuntos no conjunto do produto cartesiano, ok? Que eu circulei aqui agora. Vamos escrever isso daí matematicamente, ó. O R, ele vai ser uma relação, então ele é uma relação de A em B, ou seja, de um conjunto A em um conjunto B, se, somente se, aliás, esse símbolo de equivalência aqui, se isso aqui for equivalente, se isso aqui for verdade, se a relação estiver contida em A versus B, ou seja, no produto cartesiano de A e B. Beleza, gente? Essa é a nossa regra máxima para relações. Professor, é importante gravar isso? Gente, é importante gravar isso. E é importante gravar isso aqui, ó. Mais isso aqui, mais essa parte final aqui, ó. Mais essa parte final, essa parte aqui, do que a frase inteira. A gente tem que gravar, na verdade, que a relação ela tem que estar contida no produto cartesiano. Porque só com isso daí a gente consegue matar questões de concurso mais facilmente. Vai ter questão que vai te perguntar assim, tal conjunto é definido por uma relação de C em D, do conjunto A com o conjunto B, e você vai matar só por lembrar disso, beleza, gente? Galera, para finalizar essa aula, vamos fazer um exercício aí para ver se nós entendemos a matéria, beleza? Vamos lá. Galera, então, nosso exercício como exemplo, nós temos o seguinte caso aí, ó. Dados os conjuntos A e B,
sendo A formado pelos elementos A, E, I, e B formado pelos elementos O e U, ok? Obtenha A vezes B. Aí vamos lá, vamos obter esse produto cartesiano aí de A vezes B. A vezes B, tal que está subentendido que o A é o X e o B é o Y. Vamos lá, então, ó. Primeiro par aqui desse conjunto vai ser A e U. A e O, desculpa, letra A e letra U. Segundo par vai ser A e U, por baixo aqui. A e U. U tá aparecendo uma outra coisa aqui, deixa eu voltar. Aí, A e U. Apagando aqui para a gente se ajudar. Próximo par, E e O, depois E e U, depois I e O, I e U. Vamos fazer logo tudo de uma vez. Então, E e O, letra E e letra U. Vamos fazer aqui embaixo para não gastar espaço. I e O, I e U. Esse é o nosso produto AB, beleza? Produto B vezes A. Vamos fazer aqui com calma aqui. B vezes A. O B, lembrando que o B é O e U. E o A e I. Vamos fazer aqui, ó. B vezes A. Vamos deixar aqui para nos auxiliar. B vezes A, então. B vezes A vai ser igual a... Vamos lá. Abre chaves. O vezes A. OA. OE. OI. Depois nós temos o A, o E, aqui embaixo, U vezes I, o I. E acabou. Acabou o conjunto aí, ok? Repare que o número de elementos de A e B são iguais, ó. A quantidade de elementos são iguais. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E embaixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, eles são diferentes, tá? A vezes B é diferente de B vezes A. Agora nós vamos obter o conjunto formado pelos elementos de A vezes A. A vezes ele mesmo. Lembrando que A é A, E, I ou U. Vamos lá. Então aqui nós vamos ter como resposta o conjunto A com A com E, A com I. Embaixo, E com A, E com E e E com I. Por último, I com A, I com E finalizando I com I. Beleza, gente? Esse é o nosso produto cartesiano A vezes A, que tem 9 elementos, porque A, na sua concepção, tem 3 elementos. 3 vezes 3 igual a 9. Galera, foi esse o exercício. Vou passar a lista de exercícios dessa aula para vocês resolverem. Se tiver algum exercício que está mais difícil de fazer, vou postar um vídeo complementar, assim como eu fiz com a aula 11, com a parte 2 da aula 11. Estudem com afinco, estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês e vamos estudar, vamos para cima, que essa farda branca vai ser de vocês, vocês vão conquistar o Brasil, tenho certeza. Valeu, galera, grande abraço, até a próxima aula.